Durante 3 semanas, acordei todo dia do lado do meu marido sabendo de tudo. Fiz café, servi o prato dele. Perguntei como tinha sido o dia. Dormi na mesma cama. Assisti televisão no mesmo sofá. E não disse uma palavra. Não porque eu estava com medo. Não porque eu não sabia o que fazer. Mas porque eu tinha tomado uma decisão. E essa decisão precisava de tempo para ser executada direito. 3 semanas é muito tempo para fingir que tudo está bem quando tudo desmoronou. Mas foi o tempo que eu precisei. E quando finalmente falei, eu estava pronta. Ele não estava. Meu nome é Fernanda. Tenho 42 anos. Sou administradora. E era casada com Gustavo há 12 anos. 12 anos. 2 filhos. Uma casa que a gente tinha construído junto. Literalmente. Escolhemos cada detalhe daquela reforma juntos. Passamos 6 meses de obra discutindo cor de parede e modelo de piso. Gustavo era o tipo de marido que as pessoas de fora admiravam. Presente, articulado, bem-humorado. Nas reuniões de família, ele era o que fazia todo mundo rir. Nas festas dos filhos, ele era o pai que brincava no chão com as crianças. Eu amava essa versão dele. O problema é que versão é exatamente a palavra certa. Porque existe uma versão que você mostra para o mundo e uma versão que você é quando acha que ninguém está prestando atenção. Eu descobri a segunda versão numa segunda-feira à noite, quando peguei o celular dele achando que era o meu. Os celulares eram do mesmo modelo e ficavam na mesma mesinha de cabeceira. Já tinha pegado o errado antes. Era uma confusão comum. Dessa vez a tela acendeu antes de eu perceber que não era o meu. Não era uma notificação de trabalho. Não era mensagem de amigo. Era uma conversa. Longa. Com um histórico que subia por meses. Li por uns 30 segundos antes de colocar o celular de volta exatamente onde estava. Fui para o banheiro. Fechei a porta. Sentei na borda da banheira. Do lado de fora, eu ouvia Gustavo ressonar levemente. Completamente alheio. Fiquei no banheiro por uns 20 minutos, só respirando. Depois voltei para a cama, deitei e fiquei olhando para o teto no escuro. E foi nesse momento, olhando para o teto às 2 da manhã, que tomei a decisão. Não ia confrontar naquela noite, nem na semana seguinte. Ia usar o tempo a meu favor. Sou administradora. Passo o dia planejando, organizando, antecipando problemas. Sabia que uma reação impulsiva naquele momento ia me colocar em desvantagem. Ia dar a Gustavo tempo para construir uma narrativa, apagar evidências, se preparar. Então decidi. Ia me preparar primeiro. Na manhã seguinte, acordei no horário de sempre. Fiz café, coloquei o prato na mesa. Perguntei se ele tinha dormido bem. Gustavo respondeu que sim, que tinha dormido ótimo. Sorri. Disse que ótimo. E aquele foi o primeiro dia das 3 semanas. Durante esse período, fiz 3 coisas em paralelo. A primeira foi documentar. Nas raras vezes que Gustavo esquecia o celular em algum cômodo, eu fotografava as conversas com o meu celular. Não para usar emocionalmente, para ter registro concreto se precisasse. A segunda foi ligar para minha advogada. Uma profissional que eu conhecia há anos, de confiança total. Expliquei a situação com frieza, sem entrar em detalhes desnecessários. Ela me orientou sobre o que guardar, o que documentar, quais eram meus direitos e como proteger principalmente os interesses dos filhos. A terceira foi cuidar de mim. Continuei trabalhando, continuei na academia, continuei vendo minhas amigas. Não deixei a situação me paralisar, porque sabia que precisava estar inteira quando chegasse a hora. Gustavo não percebeu nada. Ou se percebeu alguma coisa diferente no meu comportamento, interpretou como cansaço, como estresse do trabalho, como um daqueles ciclos de distância que casamentos longos têm. 12 anos ensinam você a ler uma pessoa, mas ensinam também como parecer normal quando você não está. No 18º dia, minha advogada me disse que eu tinha o suficiente. Escolhi o dia seguinte. Uma quinta-feira à noite, depois que os filhos estivessem dormindo. Jantamos normalmente. Ajudei as crianças com a lição. Dei boa noite para os 2. Voltei para a sala. Gustavo estava no sofá com o celular,
Olhou para mim quando entrei. Sentei na poltrona de frente, sem celular, sem papéis, só eu e ele. Ele percebeu alguma coisa na minha postura. Depois de 12 anos, ele também sabia me ler. Tá tudo bem? Não, mas vai ficar. Gustavo colocou o celular para baixo. Eu disse a data em que tinha pego o celular errado. Disse o nome que tinha aparecido na conversa. Disse quantos meses de histórico eu tinha visto antes de colocar o celular de volta. Depois disse que nas 3 semanas seguintes eu tinha me preparado. Que tinha falado com uma advogada. Que sabia quais eram meus direitos. Que sabia o que eu queria para os filhos e o que não ia aceitar. Gustavo ficou pálido. Não pela traição ter vindo à tona, mas por perceber que enquanto ele achava que estava no controle da situação, eu tinha usado 3 semanas para virar o jogo completamente. Quando tentou falar, disse: "Pode falar tudo o que quiser. Já tomei minha decisão. O que a gente precisa agora é organizar as coisas do jeito mais tranquilo possível para as crianças." Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse que entendia. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei numa coisa que ele disse. Gustavo saiu de casa 2 semanas depois. A separação foi conduzida pelos advogados, sem cenas, sem exposição. Os filhos foram protegidos na medida do possível. Essas coisas nunca são completamente indolores para crianças, mas fizemos o que pudemos para minimizar. Minha mãe, quando soube, me perguntou como eu tinha conseguido ficar 3 semanas sem dizer nada. Respondi que não tinha sido fácil, que havia noites em que eu ficava olhando para ele dormindo do meu lado e precisava de toda a minha força para não acordá-lo ali mesmo e terminar tudo naquele instante. Mas eu sabia que agir no impulso ia me custar caro. Ia me colocar em desvantagem numa hora em que eu precisava de todas as vantagens possíveis. Então esperei, planejei, me preparei. E quando falei de um lugar de clareza e não de desespero. Essa diferença mudou tudo. Não só no processo da separação, mas na forma como me senti depois. Não havia arrependimento de ter dito algo na raiva. Não havia culpa de ter agido impulsivamente. Havia só a consciência de ter feito do jeito mais inteiro que eu conseguia. Se você está passando por algo parecido, não estou dizendo que o caminho é esperar 3 semanas. Estou dizendo que você tem o direito de não reagir no impulso, de tomar o tempo que precisar para se preparar, de chegar nessa conversa do seu jeito, no seu tempo, com a sua força. A pressa é deles. A clareza é sua. Obrigada por ter ficado até aqui.